Mas você colocou uma coisa super importante, Ricardo, que é como que os progressistas precisam se aproximar de alas progressistas da igreja evangélica, entender, abrir uma ponte de diálogo e de entendimento. A minha sensação também, que me interesso por esse assunto como um espectador, mas como alguém que se sente muito em risco de uma teocracia há muito tempo, eu já conheci muitos progressistas e pessoas com quem eu desenvolvi admiração e amizade, amigos meus e outros pastores que eu já vi e o trabalho sério que fazem. A minha sensação é que, por mais incríveis que essas igrejas, essas pessoas, elas de fato sejam, falta o poder econômico, falta o alcance, falta a estrutura real. E é isso que eu me pergunto, que existe uma conversa que precisa ser tida em relação ao Estado, mesmo que acho que a gente perdeu o bonde. Quando a gente teve presidentes que se aliaram com muitos picaretas em nome de voto e da Record e de poder político e tal, mas que eu acho que passa muito mais do que um diálogo entre grupos minoritários, mas de estrutura. De que forma você impede que a lavagem de dinheiro aconteça, de que maneira que você regula, que você fiscaliza isso, de que maneira que você impede que no horário nobre a gente eu mudo de canal, eu faço isso todos os dias quase, e eu vejo um pouco para entender o que está acontecendo. É muito difícil que a sua igreja tenha um espaço quando você não consegue botar um vitral, ar-condicionado, quando você não consegue ter um programa seu de rádio, quando a gente está aqui num canal pequeno do YouTube. Eu queria entender qual a função do Estado laico, ou do que ainda resta de Estado laico no país, para evitar que a gente não seja mais. Olha, nesse ponto eu sou pessimista, Bruno. Eu acho que nós vamos ter que bater no fundo do poço e ainda cavar. Porque na estrutura em que o Estado brasileiro está organizado e os rumos mais próximos, eu acho que nós vamos ter assim, muitas decepções ainda daqui para frente. Uhum. Lembre-se que tem um ministro do STF aí que vai ser terrivelmente evangélico, né? Tá nas bicas de aparecer. Esse é novembro. Nós vemos as esquerdas fracionadas, nós vemos assim, muito poder de fogo, muito poder de penetração, e eu tenho essa autocrítica comigo mesmo. Assim, eu não tenho grandes expectativas, porque eu tenho 60 mil seguidores no Twitter, e alguns desses pastores aí mediáticos têm 7, 8, 10, 15 milhões. Eu não tenho o meu poder de alcance, meu poder de fogo é muito pequeno. Uhum. Assim, eu sou pessimista porque eu acredito que nós vamos ter que bater no fundo do poço, nós vamos ter que ter mega escândalos, nós vamos ter que ter uma ruína muito grande, nós vamos ter que ter alguma coisa muito chocante que a gente se reorganize como país, como Estado, que a gente faça frente a isso tudo. E eu não, por exemplo, eu espero que algumas dessas... Eu não tenho grandes expectativas que o Ministério Público vá atrás dessas igrejas e que esse negócio vai dar em nada. A minha expectativa é que eles caiam numa malha fina do FBI agora, depois que o Biden chegar, que alguns desses caras que estão fazendo lavagem de dinheiro caiam em alguma investigação da Interpol, alguma coisa assim, porque aqui do Brasil eu acho que nós não temos muitas esperanças, não. Muitas expectativas, não. O poder de fogo desses caras é grande. Há uma articulação tremenda, uma articulação política, econômica e, inclusive, com interesses dos Estados Unidos internacionais, de grupos de extrema-direita que estão financiando e patrocinando eventos aqui no Brasil. Então mesmo, né? Então, assim, eu não sou otimista de dizer assim, nós vamos
Nós vamos sair dessa teocracia que está aí se desenhando com facilidade, não. Nós vamos ter que começar um movimento de resistência, de base, porque, veja, nós estamos falando aqui do mundo evangélico, mas não se esqueça também de que a Igreja Católica atravessa uma crise tão grande quanto. Eu tenho vários padres amigos que estão se sentindo assim tratorados pelo movimento carismático, fundamentalista e por expressões extremamente radicais dentro da Igreja Católica, que estão querendo, inclusive, a queda do Papa. Né? Estamos chegando a esse ponto. Né? Os caras é o primeiro Francisco, né? É o Francisco I, esse. Então, eles não estão nada acostumados com o franciscano. Que é jesuíta, né? O Bento era 16, então você imagina. Então, assim, eu acho que nós vamos. Eu não sou muito otimista, não, Bruno. Eu acho que nós vamos ter que começar com um movimento de base, despretensioso, de conversas, de articulações, não messiânicas, não onipotentes, não de enfrentamento, de dizer vamos fazer frente. Por exemplo, tem um grupo aí de evangélicos que está fazendo candidaturas alternativas para fazer frente. Eu não acho, eu discordo. Eu acho que não discorda. Eu ia te perguntar disso. O que você acha da participação de evangélicos na política? Eu discordo. Eu acho que nós não temos que fazer a mesma coisa com sinal trocado. Quer dizer, nós vamos entrar no mesmo jogo político, nós entramos no mesmo jogo político, nos achando que nós somos os do bem. Né? Mas todo mundo se acha disso, né? Todo mundo se acha do bem, ninguém se acha do mal. Eu acho que não é papel da igreja entrar nessa política com P minúsculo, política partidária. Eu acho que nós temos que nos preservar como igreja. A minha concepção de cristianismo é de um cristianismo com consciência, que se mantém com essa liberdade para poder ter uma voz profética, consciente, de crítica, não adesista, não clientelista de nenhum sistema, de nenhum partido, com essa independência de colocar o dedo em riste. E, infelizmente, hoje, assim, eu não tenho grandes expectativas desse grande enfrentamento, não. Eu acho que é um processo, é um processo pequeno, um processo mínimo, é um processo de grupos de resistência, como já aconteceu em outras épocas do cristianismo, em que os grupos de resistência eram grupos minoritários, eram grupos periféricos, foram grupos como os camponeses, que fizeram enfrentamento ao próprio Lutero na Reforma Protestante do século XVI. Eu estou por aí. Eu acredito que é resistência. Tenho repetido muito a frase do Václav Havel, o dramaturgo lá da ex-Tchecoslováquia, né? Depois ele dizia assim: esperança não é lutar porque vai dar certo. Esperança é lutar porque vale a pena. Então, eu acredito assim, eu não tenho grandes expectativas de que a gente vai ter, num curto prazo, nenhum resultado positivo de nada. Minha esperança não me diz isso. Minha esperança me diz o seguinte: vale a pena não fazer parte dos cínicos, dos que estão de braços cruzados, e vale a pena assim, espernear, estribuchar e quando a história for contada lá na frente, dizer, esse grupo aqui foi o grupo que não se resignou, não se acomodou.